Oi, eu sou a Yara, do nono ano C. Oi, e aqui é a Isa. E hoje a gente veio aqui apresentar para vocês a nossa pesquisa, o nosso trabalho sobre a Constituição de 1946. Bom, antes da gente começar aqui a falar um pouquinho para vocês sobre o que foi a Constituição de 1946, eu vou explicar para vocês o que é uma Constituição, porque não adianta eu vir aqui falar sobre ela e você ficar se perguntando o tempo todo o que é uma Constituição. Bom, eu vou esclarecer a sua dúvida. A Constituição pode ser definida como um conjunto de regras de governo. Ela vem aí um documento escrito e ele enumera e limita os poderes e as funções de uma entidade pública. Bom, a Constituição ela é uma parte muito importante aí do governo, porque ela define a política fundamental, os princípios políticos e ela estabelece uma estrutura para esse governo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ficou ao lado dos aliados e isso acabou trazendo uma grande contradição para o país, porque o Brasil era uma ditadura nazifascista e eles estavam lutando na Europa contra nazifascistas e isso ficou muito questionável para a população. Daí, em 1944, a população começou a fazer manifestações para que tenha uma nova Constituição no Brasil. Vargas, já pressionado com as manifestações que estavam acontecendo, ele acabou convocando novas eleições para o final de 1945. E foram 3 partidos, o PSD, o PTB e o OPN. E 2 desses partidos já eram de Getúlio Vargas. Então, acabou sendo 2 partidos contra 1. E o partido de Getúlio Vargas acabou ganhando com Érico Gaspar Dutra, que ele era um general, mas não foi o Getúlio Vargas que se tornou presidente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais características da nossa Constituição. Bom, essa Constituição, ela altera diversas mudanças aplicadas anteriormente, na Constituição de 1937. Ela altera drasticamente algumas das coisas, E uma dessas coisas é que eles voltam atrás com a decisão de aplicar a pena de morte, Ou seja, o fim da pena de morte e o fim da censura. Bom, outra coisa que eles fazem também é devolver aí a independência e o poder legislativo, judiciário e a volta também do poder executivo. E outra coisa, a última coisa, das outras mais que essa Constituição estabelece é a liberdade de pluralidade política e o direito de greve. Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre as Constituições de 1937 e as de 1946. Na Constituição de 1937, foi banida as greves, a pena de morte foi aceita, os poderes legislativo, executivo e judiciário foram extintos e também foi extinto os partidos políticos, também não podia ter mais. E o mandato para a presidência era de 6 anos e na de 1946 foi bem diferente, o mandato era de 5 anos. Os poderes legislativos, executivos e judiciários voltaram, junto com os partidos políticos, e a pena de morte não podia mais ter pena de morte também. E o direito de greve também voltou. Outra coisa que eu também queria falar é sobre a diferença entre promulgada e autograda. A promulgada é uma Constituição feita por representantes dos povos, Então ela é uma Constituição democrática. E a Constituição outorgada, ela é uma Constituição imposta pelos governantes. Bom,
Agora a gente vai falar um pouco dos pontos negativos, né? Porque nem tudo é perfeito e a Constituição foi uma dessas, né? Essas coisas que nem tudo deu certo, né? Bom, primeira coisa, na questão do voto, né? O voto lá, ele estendeu-se para todo mundo que tivesse mais de 18 anos. Só que aí a parte conservadora aí dos constituintes, que eles elaboraram aí a Constituição, eles determinaram que os analfabetos fossem excluídos, né, que eles não poderiam ir lá votar. E assim, não foi uma coisa muito legal, né, nem todo mundo gostou disso, e a gente pode aí dizer que foi um ponto negativo. Segundo ponto negativo é o quê? Que eles não incluíram os trabalhadores rurais nos direitos trabalhistas, ou seja, os trabalhadores rurais não tinham os mesmos direitos que outra pessoa tinha que trabalhasse com outra coisa. Então, assim, foi um ponto muito negativo, uma coisa muito, né, ruim que eles fizeram. Não foi uma coisa que agradou todo mundo mesmo. E o terceiro e último ponto negativo, assim, que se você estuda bastante história, você vai entender porque ele é tão negativo, é que, assim, tinha uma cláusula lá, uma parte da Constituição que ela permitia intervenção dos militares na política brasileira. Ou seja, eu não preciso dizer mais nada para você ver o quão ruim é essa parte da Constituição.